Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 384. E nós estamos falando do retorno à vida, reencarnação. Vamos lá, então. 384. Por que a primeira manifestação da criança é o choro? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados que lhe são necessários. Não compreendes que suas manifestações fossem todas de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. A primeira manifestação é o choro. É o momento em que a criança respira pela primeira vez. Então ali ela inicia o processo reencarnatório. Claro que isso vai elevar o tempo necessário para o desenvolvimento do corpo, mas é na inocência da criança, na fragilidade daquele corpinho, que se desenvolve o amor dos pais. É vendo a necessidade daquele ser tão frágil que mães e pais se dedicam ainda mais à criação, aos cuidados, para que ela tenha um conforto necessário, a alimentação necessária, para que possa se desenvolver. Então, como ele diz na resposta, a sabedoria do Pai, que coloca um espírito reencarnante, muitas vezes um inimigo, vamos dizer assim, como já falei algumas vezes sobre a reencarnação de Segismundo, que era obsessor do casal e é aceito como filho. Mas naqueles primeiros dias, nos primeiros meses, até nos primeiros anos em que a criança está convivendo com os pais, a sua inocência, a sua fragilidade faz com que os laços de amor sejam mais intensos. Então aí fica a beleza e a sabedoria do Pai. 385. Qual a razão da mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma sua natureza e se mostra tal como era. Não conheceis os segredos que escondem as crianças em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, contudo, as amais e acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos. De tal forma que o amor que uma mãe dedica a seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro ser. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, pois é isso que vou explicar. Então aqui ele vai fazer um resumo sobre esse processo da reencarnação. E é muito interessante, né? Quando a criança, o espírito chega na puberdade, o corpo já está pronto e ele retoma a sua personalidade. A partir daí que começam as provas e expiações. Então, os espíritos vão trazer um resumo, digamos assim, de todo o processo. Vamos lá. As crianças, que são seres que Deus envia às novas existências, e para que não lhes possam imputar excessiva severidade, dá-lhes todas as aparências da inocência, mesmo a uma criança má por natureza. Suas faltas são encobertas pela inconsciência de seus atos. Essa inconsciência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não são, é unicamente sobre elas que recai a punição. Então, ao nascer, a pureza, a fragilidade, a inocência. E isso permite que um espírito endividado, endurecido, conviva com os pais e desenvolva novos sentimentos. Mas não é somente por elas que Deus lhes deu esse aspecto. Foi também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria excessivamente enfraquecido à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais delicados cuidados. Desde, porém, que os filhos não mais precisam
da proteção e da assistência que lhes foram dispensadas durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual ressurge em toda a sua nudez. Esse caráter conserva-se bom se era fundamentalmente bom, mas sempre colorido de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então, os primeiros anos de vida, a inocência da criança, a fragilidade, desperta nos pais o sentimento de amor. Essa ligação muito forte que nos torna responsáveis por aquele ser. Mesmo depois que ele fica adulto, né, que ele já assumiu a sua personalidade, como foi escrito aqui, a partir de 15 anos até 20 anos, o espírito retoma totalmente a sua personalidade. E aí ele vai viver um conflito, muitas vezes, entre o que ele aprendeu com os pais e aquilo que ele traz de experiências anteriores. Por isso, muitos adolescentes se revoltam e têm dificuldade de convivência. Mas os primeiros anos fazem com que o laço de amor entre pais e filhos seja mais apertado. E mesmo depois da transformação moral, esse amor continua. Então, essa inocência, ela ajuda também aos pais, não só ao reencarnante. Como vedes, os caminhos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, a explicação é facilmente concebida. Com efeito, ponderai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde contraiu hábitos completamente diversos dos vossos. Como quereis que permaneça em vosso meio esse novo ser, que vem com paixões totalmente diferentes das que possuís, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereis que ele se incorpore entre vós, a não ser como Deus o quis, isto é, passando pela primeira infância? Nesta, vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis numa espécie de infância, entre novos irmãos, e nessa nova existência extraterrena ignorais os hábitos, os costumes, as relações desse mundo, ainda novo para vós. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. Então é isso. De onde vem o espírito que reencarnou como nosso filho? Não sabemos. Ele pode ter vindo de uma experiência próxima, anterior à nossa, onde nós já convivemos com outro tipo de laço de amizade ou de parentesco, ou até problemas, né? Como foi dito no caso do Segismundo, ele reencarna como filho e era um obsessor. Então, a origem desse espírito vai depender da nossa capacidade de acolhimento, da evolução dos pais, do acordo que foi feito na espiritualidade. E esse espírito vem com os seus hábitos, seus valores. Mas como ele se esquece de quem é e passa pelo período de infância, onde ele é realmente inocente e frágil, existe a possibilidade da adaptação. Então a sabedoria de Deus é infinita e ele nos permite conviver com esses seres e amá-los, mesmo diante das diferenças. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devem fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir seus maus pendores. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É por isso que a infância não só é útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então é assim. O espírito vem, não se sabe da origem, mas dentro de um planejamento existe um acordo entre os espíritos reencarnados que serão pais com o espírito reencarnante, para que ele tenha essa oportunidade. Como eu disse, na primeira infância ele vai receber os valores dos pais,
vai receber carinho, amor, de acordo com essa fragilidade, com essa inocência que todos nós admiramos. Mas, a partir da puberdade, ele readquire a sua própria personalidade. E aí o conflito entre os valores trazidos pelos pais, que ele está vivenciando nessa encarnação, e toda a bagagem que ele traz ao longo de tantas e tantas encarnações anteriores. Sempre uma oportunidade, sempre a misericórdia de Deus oferecendo meios para que todos evoluamos, os pais e os filhos, numa convivência em que haja a possibilidade de aprendizado. Nós jamais aprenderíamos se não convivêssemos com a diferença. É necessário que as situações sejam contraditórias para que reflitamos, para que distingamos o que é certo do que é errado, do que a minha consciência aceita plenamente e eu vou dormir tranquilo depois de realizar, e daquilo que durante muito tempo fica me perturbando, me trazendo o remorso e o arrependimento por ter feito. Então essas diferenças no convívio faz com que nós aprendamos, para que consigamos encontrar o caminho da luz, que nos levará até o Pai. Então, por hoje, nós vamos parando por aqui, porque vai mudar o título, né? A partir da semana que vem, nós retomaremos com a questão 386 e vai falar sobre simpatias e antipatias terrenas. Como será, né? Vamos à nossa prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre esta vida, que se realiza na matéria, nas experiências da carne, na convivência com nossos irmãos encarnados, mas que continua quando deixamos o corpo e retornamos à espiritualidade. E convictos desta verdade, Senhor, possamos nos fortalecer, nos empenhando o máximo para combater as nossas más tendências e nos tornarmos pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.